Ministério da Cultura e VLE apresentam Memórias Ferroviárias e Identidade Cultural, registro audiovisual colaborativo de histórias atravessadas pelo trem, Araguari e Formiga. O Brasil se conecta através dos trilhos de ferro. Trens em No movimento. século passado, as locomotivas eram os principais meios de transporte, tanto de cargas quanto de passageiros. As empresas ferroviárias competiam entre si para alcançar primeiro todos os territórios do país. Com cerca de 567 quilômetros de distância, a história das cidades mineiras de Formiga e Araguari se conectaram por meio das estradas de ferro e pelo amor em comum pela ferrovia. Animação. A Estrada de Ferro Goiás foi a grande responsável por conectar Formiga e Araguari. Um trem cruza um mapa. A companhia tinha como objetivo levar os trilhos de ferro para o estado de Goiás. E seus planos começaram a serem realizados em 1907, quando chegou em Formiga. Alguns anos mais tarde, em 1928, a EFG chegou em Araguari, inaugurando a estação de passageiros e cargas, conhecida como Palácio dos Ferroviários. Foto: Palácio dos Ferroviários. Formiga e Araguari assim se ligaram pelas locomotivas da EFG. Foto: Estação de Formiga. Dos ferroviários, muitos destacaram como vários de seus colegas e familiares foram transferidos para o Triângulo Mineiro. Araguari recebeu, assim, ferroviários de toda Minas Gerais, inclusive Formiga. O grande destaque da ferrovia na cidade transformou o Palácio dos Ferroviários na sede e no ponto inicial da companhia. O meu bisavô, o Zé Bernardo de Faria, trouxe Alexandre Boaventura. uma ferrovia que saía do estado litoral, do estado do Rio, né? E trouxe ela até aqui, inaugurou a estação em 1905, chamava Estrada de Ferro Oeste de Minas. Foto: Inauguração da Estação Ferroviária de Formiga. Processo para continuidade, né? Aí daqui, sentido Arcos, né? Que o trecho parece que terminava próximo de Guatama, né? Numa estação antiga que tem lá até hoje, que chamava Estrada de Ferro de Goiás, né? Eu moro aqui na frente do palácio, né? Bem próximo, então, historicamente, desde a infância, eu tenho fotos minhas aqui na praça e tudo. Foto de um garoto, 1986. Eu vi que a presença da ferrovia em Araguari era uma coisa muito marcante. Lucas Martins de Oliveira. Marcante do que as outras cidades da região, né? Aqui a gente tinha a confluência de duas linhas, né? Era o encontro de duas linhas e por isso esse ponto de transbordo passou a ser um aspecto econômico muito forte para a cidade. Além disso, o aspecto da ferrovia na configuração da cidade também, da forma da cidade. A cidade ela surgiu a partir da doação de uma área à igreja pelos fazendeiros que existiam nessa área aqui. A Companhia Mogiana, ela sai de Campinas e ela tinha a intenção de chegar até Belém do Pará, para ser uma ferrovia que interligasse o Brasil de norte a sul. Com o avanço econômico da empresa, eles foram crescendo. Então foram para o interior de São Paulo. Um grande momento para eles foi a construção da ponte do Rio Grande, que foi quando eles chegam a Minas Gerais. Então eles chegam a Uberaba, a Uberlândia e chegam a Araguari. No momento que a empresa chega a Araguari, ela passa a ter vários problemas econômicos, pela conjuntura do país também naquele momento, por volta de 1900, 1910. Então, a última estação que a Mogiana constrói é Araguari. Então fica como sendo a estação ponta de linha. Foi a sede da Estrada de Ferro de Goiás, até eu não lembro qual ano, mas entre 30 e 40, que obviamente com a construção de Goiânia, eles quiseram transferir a sede da empresa para Goiás, para Goiânia, para a capital do estado. O tempo passou, mas o amor prevalece. Cada uma das pessoas que passou pelos prédios ferroviários deixou um pouco de si. A história está viva nos corações dos ferroviários e sua trajetória permanece na memória da cidade. Por influência do meu sogro ser ferroviário, meu pai ter sido também Altair Ribeiro. Ferroviário, eu acabei me apaixonando, né, pela ferrovia, certo? Trabalhei com muito amor, com muito carinho, né, com muita dedicação. A minha história começou desde já nasci na beirada da linha. Antônio Diniz. Meu pai era ferroviário, meu irmão ferroviário, meu avô ferroviário.
estudei, né? Aí fiz o concurso para a ferrovia, passei, comecei a trabalhar, mas sempre na beirada da... Jadir Pereira. Primeiro assim, eu não sei se você já viajou de trem, né? Mas quando a gente tá viajando de trem, eu pego um trem nos arcos, né? Vou levar ele lá para Lavras, por exemplo. Eu sou filmado e fotografado a montoeira de vezes. Então, quer dizer, eu sou ator todo dia, né? E eu sou o personagem principal. Então, eu acho assim que todo mundo tinha vontade de ser eu, entendeu? Na minha cabeça. Então, eu acho que eu sou muito importante. Isso é na minha cabeça, entendeu? Porque eu sou filmado todo dia, fotografado todo dia. Eu adoro. Sinto muita falta. Magno Camargo. Esse tempo aqui foi um tempo bom que a gente não esquece. Viu? Trabalhava, mas trabalhava satisfeito, né? Dentro da amizade com os colegas, qualquer coisa você podia ajudar um colega ou um colega te ajudar, né? Não tinha rivalidade aqui dentro. Não tinha nem inimigo, tudo amigo. Já é uma coisa que começou Oswaldo Júnior. antes mesmo de eu estar na ferrovia, já era ferroviário, né, no qual tive a oportunidade de começar trabalhando com ferrovia quando servi o Exército, no qual tive a oportunidade de trabalhar 9 anos no Exército, e era um batalhão de ferroviário, então já trabalhava com ferrovia antes. Foto: Oswaldo no Batalhão de Mauá, 1995. Acho que é uma paixão. Tio ferroviário, né, maquinista da Goiás, antiga Goiás. Eu sou a 10ª filha, né, de uma família numerosa. Neide Silvério. Meu pai é de Araguari, ferroviário, era chefe de trem. Meu irmão era mecânico. E a gente viveu sempre ali em volta da... Foto: Vila Goiás recebendo melhorias, 1989 a 1992. Ferroviários aqui, né? Ser ferroviário exigia dedicação e compromisso. Afinal de contas, os dias nas estações, oficinas e na linha eram de muito serviço. Trem em um Para que a monotrilho. ferrovia funcionasse bem, era necessário o trabalho de muitas pessoas, divididas em vários cargos. Seja na condução dos vagões, na comunicação ou no comando da estação ferroviária, cada trabalhador contribuía de alguma maneira para que a ferrovia funcionasse e o trem pudesse seguir seu curso. Altair é branco e calvo. Um agente de estação que trabalhava aqui, da minha família, me comunicou, me contou que ia ter um concurso na rede ferroviária. Nessa época que esse conferente aqui me deu essa notícia, eu acabei no dia seguinte procurando os escritórios da rede ferroviária e me inscrevi para esse concurso, para motorista rodoviário. Passei nesse concurso, comecei a trabalhar em 1978 na ferrovia como motorista rodoviário. Trabalhei durante 19 anos na ferrovia. Eu nasci em Bambuí, Minas Gerais, 93. Onofre Montijo. Primeiramente eu trabalhei com meu pai, lá no estado de Goiás, na 5ª residência. Quando venceu o contrato, aí eu vim para aqui, no ano de 50. Eu entrei na rede com 18 anos. E entrei e saí com 51. Eu na rede tive 4 passos. Carteira de trabalho do Onofre, 1975. Uns anos. Viajei de foguista 4 anos, em Maca Vapor. E 4 anos eu tive na ronde de noite na residência, no escritório. E depois de lá, então, eu subi para a casa do engenheiro. Foto: Casa do Engenho Vista de Fora, 1970. Das 7 às 4, foi muitos anos assim. Depois passei para viajar, aí já não tinha hora. Aquilo era dia, era noite, às vezes viajava a noite inteira. Eu viajava em trem de carga, trem pesado. E passado uns anos, aí eu vim para aqui, trabalhando só aqui. Uma locomotiva que tinha aqui com duas pranchas e um carro. Eu viajava daqui para Garça de Minas, de Fumi para Ribeirão Vermelho, o trecho era esse. Tinha uma turma que viajava, atendia socorro, viajava uma turma de 18 homens. Tinha uns 10 rapazes sorteiros e o resto tudo casados, 18 pessoas. Então, assim, é tipo de um socorro, sabe? Codia lá em Caçolândia, Garça de Minas, aqui.
É onde caía um trem na linha, na mesma hora chamava turma. Meu pai, ele começou como trabalhador de via permanente. Antônio é branco de cabelos brancos. E aposentou como mestre de linha, na época chamava. Quando eu entrei para a rede, eu trabalhava na CEMIG. Quando terminamos um serviço dessas torres de transmissão, eu voltei, porque terminou o serviço, eles queriam me mandar lá pro Triângulo Mineiro. E eu tava meio bobo, com intenção de casar, né? Falei, não vou lá pra longe, não. Fiquei aqui. E nisso eu vim pra aqui e fiz um concurso interno também pra CEMIG e pra eletricista. E junto com esse concurso é o concurso da rede pra auxiliar de agente de estação. E eu passei nos dois. Aí, influenciado pra minha mãe, pela, não, energia, muito perigoso, você vai pra rede. Foto: Antônio com o uniforme da RFF-SA, 1990. CEMIG e entrei para a rede. Eu estava com 23 anos. Fiz o curso de telegrafia, né? Já pela empresa. Entrei como auxiliar de agente de estação, né? Aí depois fui agente de estação, saí da rede como chefe de estação, que chefiei Candeias quase 14 anos. Foto: Casa do Agente de Estação em Candeias, 1980. Telegrafista tem um prefixo, eles falam nas forças, é o nome de guerra. O meu prefixo, como eu chamo Antônio de Oliveira Diniz, aqui na rede é conhecido como Diniz, né? E na telegrafia, o meu prefixo, alguém bateu isso aqui, eu sabia quem que era que ele estava me chamando, ó. Ele toca em um telégrafo. DNZ, Diniz. Um trem de carga anda devagar. Jadir é branco e grisalho. Comecei aqui em Formiga mesmo, né? Foi uma época, eu era serviço gerais aqui, eu que fazia faxina, lavava banheiro, esse negócio tudo. Depois eu fui para Arcos, transformei em manobrador. Depois em Arcos eu virei agente de estação, que naquela época era agente de estação, hoje é CPT, né? Controlador de pátio e terminal, mas no meu tempo era agente de estação mesmo. Depois virei auxiliar de maquinista, aí depois eu virei maquinista de manobra. Aí depois maquinista de viagem, estou viajando até hoje. Primeiro, eu acho na minha cabeça que sim, todo mundo tem que trabalhar, né? Sebastião Rosa. Trabalhava trabalho de cozinheiro, trabalhava na linha, trabalhava no VP, carregando mencho. Até hoje dá dói. Fazia peça. Toda peça de torno aqui, põe um ferro aqui, grosso, da grossura desse aqui prende na placa aqui e torneia ele, faz. Foto: Oficinas da EFG, 1957. E peças para diversos tipos de peças. Todo tipo de peça é feita no torno. Toda peça que você vê de ferro aí, torneada bem feitinha, é feita no torno. É torneada que fala. Quando eu entrei, era operador de telecomunicações. Roberto Jordão. O telégrafo, iniciando o Telex, que é essa máquina aqui. Telex, a gente passava todo o serviço de correspondência da ferrovia. Por exemplo, um engenheiro de Belo Horizonte tinha que mandar uma mensagem para um engenheiro daqui, registrado. Então vinha pelo Telex, que ele tinha cópia, entendeu? Então, por exemplo, vinha no Telex, a gente dobrava a correspondência, grampeava, e tinha o rapaz que trazia as correspondências para os locais, o engenheiro que era destinado, entendeu? Tinha pessoa que vinha trazer, 2, 3 vezes no dia. Hoje eu sou maquinista de viagem. Oswaldo veste equipamentos de proteção. Trabalho viajando, trecho entre Brejo até Salitre de Minas. Minha função aqui era auxiliar de serviços médicos e odontológicos. Adélia Freitas. Eu cuidava dos pacientes, organizar os quartos, as camas dos pacientes, quando saíam, né, quando tinha alta, aí a gente ia arrumar o quarto, ajudava as auxiliares, ajudava elas também a organizar e fazia o curativo, fazia injeção, ajudava os médicos quando precisava. Era muito serviço, era muito ferroviário atendido aqui.
muito trabalho. Eu entrei com 16 na escola profissional. Foto: alunos da Escola Profissional, 1972. Eu já com uns 18 para 19 anos. Fiz lá, até eu formei para ajustagem, não entrei na profissão que eu fui formada lá. Lá estava precisando de soldador. Edson Linger. Então me aperfeiçoei em solda, inclusive fiz um curso em Divinópolis de solda, de eletrodo revestido, né? E oxigênio, para poder trabalhar. Então foi meu primeiro contato profissionalmente na ferrovia, foi de soldador. Profissão de maquinista, não vou falar ingrata não, porque não tem hora, né? O trem não tem hora de sair, é de dia, de noite, a qualquer hora você tem que estar prontidão. Funções que eu exerci na ferrovia, primeiro foi auxiliar de agente de estação. Jaime Ganso. Então controlava tráfego, trabalhava na estação, controlava manobra, formava trens e tal. Na condição de auxiliar, depois de agente de estação, esse mesmo serviço, né? Técnico de operação ferroviária também, um serviço bem parecido. Entre os dias nas estações, causos inusitados, fantasmas e brincadeiras, histórias surgiram e não há ninguém melhor do que um ferroviário para contá-las. E meu pai, apesar de ser de Minas Gerais, não era de Formiga, ele veio aqui em Formiga visitar um irmão que casou com uma moça daqui, conheceu minha mãe e quis casar. Alexandre é branco e grisalho. Rígido, pai da minha mãe, só deixava ele casar se ele viesse morar aqui. E aqui era difícil emprego na época. Aí ele veio. Foto: residência e família do coronel José Bernardes de Faria, entre 1905 e 1910. Ele trabalhou na Rede Ferroviária Federal até aposentar. Eu tive o privilégio de acompanhar meu pai em várias coisas. Então meu pai ia muito em Belo Horizonte por causa do trabalho administrativo e minha avó paterna morava no Rio. Quando a gente ia visitar a minha avó paterna, nós íamos de trem, chamava Vera Cruz, era um trem noturno. E esse trem me deixou recordações, porque era um trem, para mim, já era mais antigo, né? Então você ficava em camarotes, né? Não ficava em bancos, né? Aí tinha o vagão restaurante, aí eu, como era o filho mais velho, eu ia pro vagão restaurante tomar guaraná, e meu pai provavelmente uma cervejinha. E aqui em Formiga, todo domingo pela manhã, eu saía com meu pai, ele me levava, era um ritual. Eu ia tomar um guaraná num bar que tinha dentro da estação. E ali os trens, eu entrava nos trens, como ele era funcionário da rede, o maquinista puxa aqui, aí buzinava, né? Então isso ficou na minha cabeça. Vai para frente, o trem andava, eu assustava, entendeu? Então essas recordações eu tenho, né? Eu frequentei muito ali a estação quando criança, né? E também durante a semana, meu pai trabalhando, eu ia muito lá, né? Eu gostava de ir lá, eu ia ali visitar o pessoal trabalhava com a manutenção, com a serraria, tudo ao lado ali. Então aquilo para mim é interessante. Então eu tenho essas recordações interessantes. Sabe? Fachada de uma estação. Como meu pai era da área administrativa, sempre que tinha alguma festa, alguma comemoração, algum aniversário, ele era convidado e a gente ia na casa do engenheiro. Na minha lembrança de criança era um negócio fantástico, né? Porque Formiga era uma cidade muito pequena, a gente vivia numa situação assim, muito ainda simples, né? Década de 60, tudo ainda era muito simples, né? Embora eu já conhecesse Belo Horizonte, Rio e tudo, mas aqui para Formiga aquilo era um negócio muito legal, porque era uma casa grande, bonita, parecia um palácio na minha cabeça, né? Tinha um jardim muito bonito, onde tinham plantas aquáticas, tinham peixes, né? Nos laguinhos, né? Então eu gostava muito de ir lá, e tinha uma piscina, né? A casa que tinha piscina era rara naquela época, a gente não conhecia muito. Para mim também é uma coisa que marcou bastante, essas idas, essas festas na casa do engenheiro. Nessa época em que eu era criança, e nós morávamos na turma, como se dizia, era o termo que era usado, era mais ou menos 5 ou 6 famílias que moravam nessa turma, que é, de certa forma, um alojamento. A gente morava próximo de uma caixa d'água. Foto: caixa d'água desativada em Formiga, 2023. Da locomotiva, né? Para se produzir o vapor, ela andava através desse vapor e dessa água que ela se locomovia. E a gente, quando apitava, a gente corria para a beira da linha e ficava em pé perto da linha para olhar o trem passar. Coisa de criança mesmo, né? Na hora que ele usava o apito, ela soltava uma carga muito grande de brasas. As brasas vivas mesmo. Numa dessas oportunidades, eu na beira da linha, esperando, olhando o trem passar, ela apitando, veio uma brasa e pegou no meu braço
Eu entrei para sair correndo com a braça pegando o braço, e aí minha mãe veio com ela, quem foi? Assustada com o barulho da composição passando na lenha, né? Eu falei, é uma brasa que me queimou, mamãe, é uma brasa que queimou no meu braço. Benedita Rosa. A rede tem muitos anos que ele trabalhou, assim, era muito difícil, porque nós era 8 irmãos. E assim, tinha mês que a rede atrasava o pagamento, a gente passava muita fome, sabe? Ninguém vendia, porque era por funcionário da rede, aí eles não vendiam. E quando a gente estudava também nas escolas, assim, igualzinho eu matriculava a gente na escola, a gente não podia participar também que antigamente dava uma sopa nas escolas, né? A gente não podia participar da cantina não, porque o pai da gente trabalhava na rede, então eles ganhavam muito bem. Então a gente não tinha direito de participar das merendas das escolas. Por causa do que ele trabalhava na rede, eles falavam que o povo da rede ganhava muito bem, mas o pagamento atrasava demais. Foto de homens ao lado de um trem, data desconhecida. Ele, assim, muitas vezes, assim, quando ele ia fazer ronda, ia eu e minha mãe com ele. Aí, na hora que o povo parecia assim, que o trem passava, a gente tinha que esconder eu e minha mãe, porque não podia ver que a gente estava com ele, não. Sabe? E acho que ele, assim, nós ficávamos com medo de ficar na casa, aí nós ia com ele fazer as rondas. Na hora que a máquina passava, ele tinha que abrir e fechar. Na hora que o trem vinha, às noites, assim, de madrugada, que o trem passava, aí ele tinha que abrir e fechar, ia estar tudo certo. Aí ele tinha um lampião que ele andava com ele, um lampião verde, que nós íamos com o lampião vermelho apontava, nós escondia. Mas minha mãe escondia debaixo de cada coisa, assim, que nós nem num lugar escuro, que estava tudo escuro, e o medo que nós tínhamos de entrar debaixo das coisas, para eles poderem ver a gente. Então tinha uma lenda, que daqui para Timuré, as pessoas de noite, né, praticamente de madrugada, viu o farol da locomotiva, viu o barulho, mas esse trem nunca chegava. Então era uma lenda que marcava a gente, né? Mas naquela época a gente era menino, sempre tinha essas lendas e tudo, mas assim, eu mesmo nunca presenciei. Mas muita gente afirmava, se é verdade eu não sei, porque a gente lembra de ter que falar, né? Não, mas isso aí também é caso verídico, entende? Jadir usa o uniforme da VLI. Nessa época eu estava de agente de estação Engenheiro Ademar. Antigamente tinha um negócio que chamava pod. Pod era assim, você fechava a estação e pode ficar a estação a noite inteira fechada, por isso chama pod, entende? E nesse dia o CCO já tinha me dado um pod. Eu ia fechar a estação e ir embora para casa. Mas na última hora que eu estava fechando as portas, aí o CCO me chamou lá, falou, Sr. Jadir, tem um cruzamento que eu tenho de fazer e não tem outro lugar. Eu falei, não, beleza, deixa que eu faço. Isso, deu 7 horas, 7h30, o ônibus foi embora e eu fiquei lá, falei, vou ter de dormir aqui, né? Aí eu pego o outro ônibus amanhã cedo, cedinho. Mas aí eu tinha que levantar às 5 horas da manhã. E naquele tempo não tinha celular, não tinha essas coisas, que eu sou muito antigamente, né? Aí eu deitei pensando, gente, se eu não acordar às 5, né? O que aconteceu? De madrugada bate na porta, ô Jadir! Eu falei, tô indo, ô Jadir! Falei, tô caçando botino, tô indo, né? A hora que eu chego lá fora, olho de um lado, olho pro outro, tinha ninguém. Dei volta lá em volta, tinha ninguém. Olho no relógio, 5 horas da manhã. Fechou, eu precisava acordar às 5, né? Aí peguei o ônibus, fui embora. Todo dia que eu voltei, eu tava contando a história pros outros lá. Falei, meu filho do céu, isso aí, cara, que assombra aqui, tem um fantasma que assombra de Engenheiro Ademar. Foi ele que te acordou. Eu falei, então beleza, vai, me acordou na hora certinho, tá normal. Adorei. Então esse é o fantasminha do Engenheiro Ademar. E ele ainda existe ainda, viu? É dia e o céu está azul. Um trem da VLI anda devagar. Ele passa ao lado de uma estação. O Teixeira, que trabalhava ali, falou, ô Camarguinho, vem cá, tinha um funil grande assim, torto. Magno é branco de bigode. O Teixeira falou assim, ô Camarguinho, vem cá. Eu estava aqui na hora do café, né? E o João Mocorão foi junto. Aí ele pegou, botou o funil aqui, botou um carvão lá perto, falou aqui, ó. Ele falou, lá dentro do funil, estava dentro do funil. Você não faz isso. Eu falei, eu faço. Aí o João falou assim, não, você não vai fazer não, vai fazer eu. Pegou e pôs o funil. Aponta para dentro da calça. Pôs o carvão lá dentro, eu ajudando o Teixeira, eu estava com um litro d'água e despejou dentro do funil, molhou. E era mês de junho, estava um frio. Mas ficou bravo, assim. Mas eu gosto de lembrar mais as coisas engraçadas. Jaime é branco e calvo. Brincadeiras que eram feitas. Então a gente trabalhava durante a noite num pátio que era escuro, grande, trabalhava 30, 40 pessoas. Aí tinha uns engraçadinhos que levavam a máscara do capeta, vestiam a roupa preta. E na madrugada assustava e era cada susto que o cara saía gritando, meu Deus, e tropeçando e caindo.
Então foram muitas e muitas brincadeiras. O trabalho na ferrovia era árduo. As locomotivas exigiam grandes e complicadas manutenções. Os acidentes eram inevitáveis e também marcaram as regiões. Nesta oportunidade, trabalhando em Perdões com alto de linha, a saída de Perdões para Cana Verde, ou seja, sentido Formiga, tem uma pequena serra, como nós falamos na prática. Nessa oportunidade lá, eu acabei cometendo uma falha humana, onde eu teria que desengatar uma carretinha que era puxada pelo alto de linha e onde transportava ferramentas. Os trabalhadores andavam comigo dentro do alto, mas ferramentas e maquinários eram na carreta. E para virar essa carreta em cima da ferrovia, o alto tem um macaco, que nós falamos na gíria popular, um elevador, que suspende ele, você gira ele no eixo do macaco. Então, nesse desengatar, sempre um funcionário ficava atento em pôr um calço na carreta. E até hoje eu me lembro desse colega que chamava-se Jorge, ele atrasou calçar a carreta. Quando desengatou o alto da carreta, ela desceu pela linha abaixo. Eu corri atrás, deixei o alto parado no freio e subi nela, achando que os freios dinâmicos da carretinha ia funcionar, e não estava funcionando. Ela disparou comigo, eu fiquei com medo de uma travessia que tem lá até hoje e saltei. Eu fiz um rolamento, mas andei machucando bastante. Nesses 19 anos de ferrovia, foi o único momento que eu passei por uma turbulência com esse acidente. Visto de baixo, um trem de carga anda devagar. Onofre é branco e grisalho. Acidente comigo aconteceu, mas não cheguei a machucar, né? Então lá ia uma locomotiva, puxando 3 pranchas, e eu fiquei em pé no limpa-trem dela, um pé em cima da locomotiva e o outro, esse pé em cima da coisa da prancha, né? Para-choque. Ali perto do viaduto. E ela desengatou, sabe? Então naquele dia eu arrisquei a morrer. Eu tava com uns 20 anos, por aí, assim, um pouco mais. Então era muito violento, né? Eu voei fora, assim, ó. Quando ela abriu e desengatou, eu voei fora. Senão eu estava morto, né? Agora aqui embaixo, na Vargem Grande, também aconteceu. Uma locomotiva desencarriou e eu era viajando nela. Mesmo naquela baixada lá. Desencarriou e começou a descer, bater abaixo. Mas não chegou a tombar não, sabe? Ficou assim meio tombo, como diz o outro. Lá na chegada, para lá de Candeia, tem uma estaçãozinha, para lá 10 quilômetros, e na época que eu viajava, eu fui deixar um rapaz tocar a locomotiva no meu lugar, e ele disparou a locomotiva para aquela serra abaixo, né? Mas eu era muito novo, tinha perna boa, né? Quando eu vi que ele desceu porque mundo abaixo, eu saí correndo atrás, né? E cheguei a alcançar ela e ainda peguei e saí arrastado. Subi para cima e parei, né? Essa que foi a pior, né? Porque eu ainda estava muito novo no serviço. Agora, se acontecesse de eu não pegar ela, eu acho que eu ia até para a rua. Porque se eu não pegasse, eu ia tombar, né? Então, eu ainda consegui. O aperto que eu passei foi esse. Um trem passa na frente de uma estação. Edson tem cabelos brancos. Aquela locomotiva que está ali no pátio, do palácio ali, ela tombou comigo no Bucane. Ela estava com 600 quilômetros, era o MX, 6164. Locomotiva deteriorada. Ela passou na chave contrária lá e estava chovendo muito. E foi um truque, uma limpa, pelo dizer, e a outra pela reta. Nela tombar depois, ela teve uma resistência no marco, né? Foi onde que ela deu a primeira virada, a primeira cambota, né, que eles falam. Estragou daquele jeito lá. Mas eu não tive culpa, nem eu, nem meu irmão.
nem punido, nós não fomos por causa daquilo. Trem em uma área portuária. A ferrovia promoveu o transporte de pessoas e possibilitou encontros. Proporcionou também emprego seguro, moradia, estudos e alimentação acessível a diversas famílias. Consequentemente, o avanço histórico e as transformações geradas pela implantação das linhas férreas são extremamente relevantes para a história do país. Conservar os espaços ocupados pela ferrovia, como as antigas estações de trem, são também meios de preservar essa memória. Em 1996, o município fez parte do Fórum Maria José Boaventura. E nesse fórum houve uma carta de intenção, onde nós pedíamos que todo o equipamento em desuso da rede ferroviária federal fosse utilizado como espaços culturais nos municípios. E Formiga, fazendo parte deste fórum, foi inserido o programa que chamava PRONAC, na época, e nós começamos todo esse processo de aquisição, tanto do prédio da estação ferroviária, como a Casa do Rádio e a Casa do Engenheiro. Então, em setembro de 1996, eu estive na Rede Ferroviária Federal solicitando que esses equipamentos em desuso e os equipamentos também da massa falida viessem para o município. A troca seria, o município teria que entrar com um espaço de abrigar as ferramentas por causa da manutenção dos trilhos e tudo, e a gente já tinha até escolhido o lugar para fazer esse galpão, que seria perto da pedreira que tem lá nesse espaço ali da estação. Maria Branca, de cabelos curtos. Mas no meio do caminho o processo parou, né? Aí depois, numa outra gestão do prefeito Juarez Carvalho, que foi o mesmo prefeito que eu fui secretária dele, eles conseguiram, fez um comodato, né, com acho que a Centro Atlântica já, e conseguiram então dar continuidade nesse processo que iniciou em 1996. Reportagem da TV Oeste. Uma grande alegria, porque desde 1996, em um contato com a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, estamos batalhando para que este lugar fosse um espaço para a cultura, mais um equipamento cultural para a nossa cidade. E depois de passar por vários governos que colaboraram para que isso acontecesse, nós estamos aqui no governo do Moacir, entregando à população ao Centro Cultural Casa do Engenheiro. Livros e fotos sobre uma mesa de vidro. No período entre 2013 e 2014, nós implantamos o Centro Cultural Casa do Engenheiro, né? Essa Casa do Engenheiro, ela ficou abandonada por um tempo muito grande, e na gestão do Aloysio, eu não sei o período correto, mas na gestão do Aloysio Veloso, ele recuperou a casa. Foto, Casa do Engenheiro depois de reformada, década de 2010. E foi muito interessante essa questão assim, de começou a aquisição desses bens numa gestão, a outra veio e recuperou, e a outra veio e implantou, né? Então acho legal essa continuidade nesse projeto. Vista aérea da Casa do Rádio e de uma estação. A Casa do Engenheiro é amarela, tem portas e janelas brancas e árvores ao redor. Essa retomada, né, da estação, da linha férrea, né, do trem, da Casa do Engenheiro, né, que para a gente foi tão importante num período aí, tanto de memórias como de histórias, e de repente a gente trazer isso para a cultura, né, que é um segmento, né, que acolhe e que guarda toda a história, né, de um município. Então eu achei super legal essa questão mesmo de conseguir trazer isso para o município, né? E aí na estação, que era o nosso lazer, né, de domingo, que a gente ia passear com os pais e tudo, ouvir o sino, ver o trem chegar, aquilo era uma festa, né? Trem da VLI. Isso ficou interrompido por um tempo, né? Porque quando foi ter a transição aí das empresas para assumir a linha férrea, o transporte ferroviário, a gente deixou, deu um vácuo aí, né? E depois a gente retoma isso, e hoje está aí a estação abrigando o museu histórico, né, da cidade, e tem o vagão também, que é um vagão que tem
os sinos, os objetos mesmo, né, que eram da rede ferroviária, e isso acho que vai trazendo para a gente uma rememoração. Além dessa questão da afetividade, eu acho que tem essa importância de resgatar a história, mas não com esse sentimentalismo. É porque no passado... Não, é porque nós precisamos de conhecer a história para que a gente transite no presente com solidez, né, com responsabilidade e com facilidade, porque se alguém já começou, posso dar continuidade, né? Não dá para também querer que a gente viva de acordo com os séculos passados. E naquele período... Lucas tem cabelos e barba grisalhos. O período arquitetônico daquele momento era o período eclético. O período eclético, ele mistura as características da arquitetura clássica com o início daquele momento da arquitetura moderna. Mas você não vê essa arquitetura moderna no palácio. Por isso, do ponto de vista arquitetônico, ele é um eclético tardio. E ele tem esse tamanho porque, desde o início, ele foi pensado como sendo não somente uma estação. Ele foi pensado como ser a sede da empresa. Então, ele tem no seu térreo a plataforma de embarque, desembarque, compra de passagens, as partes técnicas, digamos assim, e na parte superior é a parte administrativa. Por isso ele tem 2 pavimentos. Vista aérea do Palácio dos Ferroviários. Devido às qualidades do arquiteto da época, foi feito um prédio extremamente ornamentado, com uma fachada extremamente ornamentada para aquela época. E como ele se manteve, ele acabou sendo uma peça rara desse tipo de arquitetura na região e no Brasil. Essa área que a gente está, ela é vista como sendo o fundo do palácio. Fachada de um galpão. Então isso já mostra também o aspecto negativo que essa área tem para algumas pessoas. Negativo por quê? Negativo porque os prédios estão abandonados. Então quando você tem na cidade uma área que seja degradada, com os prédios abandonados, sem uso, ela passa a ter esse olhar negativo. Aí as pessoas passam a pensar, vamos demolir isso tudo, a gente tem que demolir e fazer uma outra coisa em cima disso, né? E o tombamento dessa área, enquanto patrimônio histórico, ela resguarda justamente isso. A gente não pode demolir essas áreas. Né? Mas trazendo uma melhor qualidade de vida a partir daqueles que fizeram para nós um dia. Olha, gratidão é a palavra que eu acho que cai muito bem, porque essa gratidão é por ter a ferrovia me dado todas as condições de uma vida saudável, de uma velhice com uma boa estrutura, né, juntamente da minha família hoje. Foto de Edson Linger e família, 2020. Tinha um amor mesmo, não era só um emprego, não era só um meio de trazer o dinheiro para casa. Era uma coisa assim, até boa, bonita de se ver. Como se eles falavam, tinha muito amor, muito respeito. Então, assim, hoje eu vejo meus filhos também é amor, né? Então, eu sinto bem, assim, sabe? É muito bom. Eu acho assim que devia ter mais ferrovia aqui, porque é uma montoeira de caminhão na estrada. Eu tenho assim uma frase que eu já falei ela montoeira de vez, entendeu? E que eu adoro. Foi eu que fiz, entendeu? Então quer dizer, o foi eu que fiz, quer dizer, eu que fiz a minha vida, entendeu? Eu que dentro da ferrovia eu cresci, foi por mérito, eu acho que foi mérito meu. Claro que a ferrovia me ofereceu um monte de coisa, um monte de oportunidade para sair do que eu saí, para chegar no que eu sou hoje, entendeu? Eu fiz a minha parte. Eu acho que eu fiz bem feito. Entende? E é isso aí. Lágrimas escorrem pelo rosto de Jadir. Tela preta. Equipe: Amana Luísa de Brito Nunes, Cristina Pereira dos Santos, Daniel Adriano Dorledo de Faria, Emanuela de Avelar São Pedro, Gislaine Gonçalves Dias Pinto, Inês Quiroga Coelho, Laiane Inácio de Souza, Matheus Antônio Bento Paixão, Rogério Meira Coelho. Parcerias: Tuvira Soluções em Gestão Limitada, Tutas Criação, Promoção e Produção de Eventos, Associação dos Amigos das Bibliotecas Comunitárias, SABIC. Produção: Amana Luísa de Brito Nunes, Larissa Roberta Pereira, Yasmin Lombardi, entrevistas, Ivan Luciano, Tiago Melo e Diox Fotofilmes Limitada, Leandro Miranda, Libras, Tatiana Kites, audiodescrição e legendas, Somos Acessibilidade. Fotografias: Acervo Público Museu Dr. Calil Porto, Acervo AIC, Acervo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Formiga, Arquivo Digital Johannes Smith, Arquivo Digital Formiga, Fatos, Fotos e Filmes.
Arquivos fotográficos e pessoais: Adélia Freitas, Alexandre Boaventura, Antônio Diniz, Edson Linger, Geraldo Teixeira, Lucas Martins, Maria José Boaventura, Oswaldo Júnior e Waltercides Montijo. Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e VLI. Realização: AIC, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.